Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui, essa situação insustentável, absurda, eu vou fazendo aqui o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um vídeo de uma influenciadora dos Estados Unidos chamada Courtney Henning Novak. E ela gravou um vídeo, né, que ela está fazendo lá um projeto, vou falar um pouquinho disso aqui também. E ela gravou um vídeo elogiando o Machado de Assis e o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o romance que ela acabou de ler, está terminando lá de ler agora, né? Enfim, e aí foi muito interessante porque ela saiu elogiando, ficou amarradona lá com o romance, elogiou pra caramba, falou um monte de coisa legal, e enfim, aí o vídeo viralizou. E estamos fazendo esse vídeo aqui para poder comentar algumas coisas que ela falou e também para falar do projeto dela e depois para dar umas dicas aqui também, porque ela está fazendo um projeto de leitura de todos os países do mundo, né? Ela pegou um escritor, está pegando, né, um escritor de cada país e está lendo, né? E aí chegou no Brasil agora e tal, e enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Eu vou deixar umas dicas aqui de alguns livros de outros países, né, que eu já li, de escritores de outros países, e também mais dicas do Brasil aqui, porque ela também falou umas coisas legais aqui sobre o Brasil, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá? A gente de repente conversa aí a respeito. E não deixa de ser também uma dica aqui, né, para Courtney, né, falar sobre o meu livro aqui, enfim, quiser ler aí também literatura brasileira, tá? E vale a pena, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Falar primeiro aqui rapidamente sobre o que ela diz lá, né? O vídeo é rapidinho, tá? Vou deixar o link para vocês aí e também tentar atualizar os antigos aí, que eu ainda não fiz aqui a atualização dos links. E o vídeo tem 1 minuto e 19 segundos e é ela falando sobre o Machado, né? Sobre o Memórias Póstumas, tá? Então aí tá na página, o vídeo dela tá na página Revista Machado de Assis, que na verdade se escreve Machado de Assis Revista, tá? No Instagram, é uma revista de literatura lá chamada Machado de Assis, e ela também tem um perfil, tá? Que eu já fui até lá, adicionei ela lá, tô seguindo ela já no Instagram, e é o nome dela, tá? Vou deixar para vocês aí também, Courtney Henning Novak, tá? Vou deixar na descrição do vídeo lá também para quem quiser adicionar ela lá e tal, e para ver lá, para acompanhar a experiência dela. Parece que os vídeos dela, na verdade, os vídeos, enfim, a quantidade maior de vídeos dela está no TikTok, né? Mas ela também tem uma página no Instagram lá e ela comenta ali algumas coisas, então vale a pena conferir lá, tá? Então aí a página, né, da revista Machado de Assis coloca o seguinte título, tá? Escritora e influencer norte-americana lê Memórias Póstumas de Brás Cubas e o resultado é este. E aí mostra o vídeo dela lá comentando e eu vou dizer aqui o que ela diz no vídeo para depois a gente comentar um pouco, tá? Então ela é uma influenciadora dos Estados Unidos e ela mora, pelo que eu entendi ali nas fotos dela, ela mora em Nebraska, né? Que é um estado ali no meio dos Estados Unidos, um pouquinho para cima ali, abaixo daqueles dois estados lá, Dakota do Norte, Dakota do Sul, depois tem Nebraska, tá? Enfim, então vamos lá, ela começa dizendo o seguinte, tá? Read Around the World, né, que é lendo ao redor do mundo, né, ou enfim, a volta ao mundo lendo, né, vai ter várias interpretações aí, né, mas é basicamente isso, Read Around the World, lendo ao redor do mundo, tá? E aí ela continua descrevendo o projeto dela e também falando sobre o Machado de Assis. Eu preciso bater um papo com as pessoas do Brasil, eu ainda não terminei o Brás Cubas, restam cerca de 100 páginas, mas eu tenho 3 grandes problemas com este livro. E aí ela vai citar os 3 problemas. Primeiro problema, número 1, minha edição só tem 300 páginas. Se eu quiser, ainda tem 100. Se eu for muito cuidadosa, isso vai durar até o fim de semana. Então, e aí? O que eu devo fazer com o resto da minha vida? Ela diz, né? Então, quer dizer, ela tá dizendo, né, que a edição tem só 300 páginas, ou seja, né, como quem diz, a história é tão boa que tinha que ter umas 1000, né? E ela diz, se eu quiser ainda tem 100, se eu for muito cuidadosa, ou seja, né, talvez ela esteja querendo dizer, se eu arrastar um pouquinho aqui a leitura, demorar um pouquinho mais, dura até o final de semana, né? Para poder, enfim, ela curtir melhor a leitura aí e tudo mais.
E aí ela finaliza dizendo, então e aí, o que eu devo fazer com o resto da minha vida, né? Como quem diz, né? Pô, sensacional essa leitura aí, uma leitura que mudou a vida dela lá. E aí o número 2, tá? Segundo, né? Que ela falou que tem 3 coisas aí que, né? Ela diz assim, 3 grandes problemas, né? Que surgiram. Então o segundo problema seria o seguinte: estou lendo este livro pelo Brasil para o projeto Read Around the World, que eu estou fazendo em ordem alfabética, né? Que ela está lendo lá os países em ordem alfabética. Eu vou dizer aqui também os que ela já leu lá da letra A, tá? E aí ela diz, né? Isso é o que eu devo fazer, quer dizer, o projeto da ordem alfabética. Por que vocês não me avisaram que esse livro era o melhor livro já escrito? Né? E aí ela continua, eu ainda preciso ler do Brunei, que é um país lá no Oriente Médio ali, né? Perto ali entre a Arábia Saudita, Catar, ali é um Brunei, que é um aliás, agora eu não lembro se o Brunei é ali, aliás, ali é o Bahrein, estou confundindo. O Brunei é um país, se não me engano, lá do lado da Malásia, tá? Agora eu me confundi aqui, Brunei com Bahrein, mas depois eu vou ver isso aí. E aí, enfim, aí ela fala, eu ainda preciso ler de Brunei até Zimbábue, né? E estou lendo isso agora, ela fala, né? Vocês poderiam ter intervido, né? E recomendado, vocês poderiam intervir, né? Ficaria a tradução melhor aqui. Vocês poderiam intervir e ter recomendado alguma fanfiction medíocre. Então, quando eu terminasse, no caso a lista toda dela lá da ordem alfabética, né? Me dizer para ler este livro, né? Então, enfim, ela está dizendo ali que, então, esse segundo ponto dela aqui, o problema todo é o seguinte, né? Ela tem uma lista lá de provavelmente ali uns 200 livros para ler, um de cada país, que o mundo tem mais ou menos aí uns 195 a 200 países, e aí ela se apaixonou pelo Machado de Assis, e agora? Né? E agora? O que ela faz agora com a vida dela? Né? E aí ela diz que, né, por que vocês não me avisaram que esse era o melhor livro já escrito aí em todos os tempos? Né? E aí ela diz que eu preciso ler de Brunei até Zimbábue, e estou lendo isso agora, ela diz. Então vocês poderiam ter, enfim, né, poderiam intervir e recomendar alguma fanfiction medíocre, que são esses livrinhos, esses livrecos aí que ficam circulando pela internet e tal, com o mesmo enredo ali, 500 livros com o mesmo enredo, o namoro do CEO, né? Aí tem 350 mil livros iguais, né? Enfim, e aí, porque aí, quando eu terminasse de ler a fanfiction medíocre, aí sim vocês ou melhor, né, quando ela terminasse o projeto dela, né, de ler os livros, cada um aí de um país, aí sim ela poderia ler, então, Machado de Assis. Enfim, que agora ferrou lá, e aí tem um terceiro problema, que ela finaliza aqui dizendo, tá? O número 3, problema 3, né? Agora eu preciso aprender português, ela diz, né? Agradeço muito, tá ali, tá ironizando, né? A tradução que estou lendo é excelente, absolutamente incrível, no caso a tradução lá do Memórias Póstumas para o inglês, né? Para os Estados Unidos. E ela diz, não consigo superar isso, estou lendo a tradução de Flora Thompson DeVoe. Incrível, mas eu não posso nem imaginar o quão bom isso é em português. Porque realmente a literatura, né, quando você lê no original, provavelmente tem uma dimensão ainda mais ampla ali das especificidades culturais e tudo mais, né? Eu prefiro sempre ler em português, então eu não tenho essa experiência aí, mas tem escritores aqui como Borges, por exemplo, que eu já acho genial, absurdamente genial em português. Imagina se eu lesse em espanhol e tudo mais. Então, enfim, e aí ela diz, então agora no meio do projeto Read Around the World, eu tenho uma missão secundária que é aprender português. Muito obrigado, agradece aqui de maneira irônica, tá? Ao Brasil, a gente aqui no Brasil que não avisou a ela que o Machado de Assis era um escritor tão bom, né? Enfim, e aí, pessoal, ela fez mais uma lista lá, que tem um videozinho dela lá no Instagram, no qual ela faz ali a listagem da letra A, né, que ela já acabou de ler um livro de cada país da letra A. E aí tem o Afeganistão, tem a Argélia, tem Andorra, né, Angola, Antigua e Barbuda, que são ilhas ali, né, ali embaixo do Caribe, né, Antigua e Barbuda.
Argentina, Armênia, Austrália, Áustria e Azerbaijão. E aí ela já finalizou tudo, e aí eu vi que ela, inclusive, da Argentina, ela leu, parece ali, que uma biografia da Eva Perón, quer dizer, poderia ter lido, já fica a dica aqui, o Borges, o Cortázar, Ricardo Pilha, a própria Paula Oloixará, que é uma escritora que está viva, né, e é nova, ainda está publicando aí, enfim. Então, quer dizer, mas ela está seguindo está fazendo esse projeto aí de ler um escritor de cada país. Isso é legal pra caramba, né? Porque, dentre outras coisas, além de conhecer a narrativa do escritor, você acaba entrando em contato também com aspectos culturais daquele outro país, daquela outra, né? Enfim, daquela outra cultura, né? Aspectos culturais daquela outra cultura, com perdão da redundância. E aí, enfim, isso é legal pra caramba, porque enriquece aí o repertório da gente. A gente, se você for apenas um leitor, né, e não um escritor também, isso enriquece você como pessoa, né? Se você for um escritor, isso te enriquece como pessoa e também como influências ali para você acrescentar no teu texto, né? Eu leio muito por conta dessas duas coisas aí também, literatura de outros países e tal, tá? E aí, assim, vamos lá, né? Vou deixar umas dicas aqui para Courtney. Deixa eu ver aqui direito o sobrenome dela. É Courtney Henning Novak. Inclusive eu fui pesquisar porque Novak tem uma atriz muito famosa, né, chamada Kim Novak, que está viva ainda, tem 91 anos. E eu escutei esse sobrenome. Esse sobrenome parece alguma coisa ali, ou da República Tcheca, ou da Croácia, né? Tem alguma coisa ali, né? Alguma coisa dali. E aí eu fui ver o pai dela, parece que os pais, né, da Kim Novak são da Alemanha, né, da Boêmia, né, que é uma região da Alemanha ali. Então, enfim, mas o fato de ter nascido lá não significa que não tenha, de repente, uma descendência austríaca ou, eventualmente, aí até da Croácia, alguma coisa do tipo ali, tá? Enfim, então, dicas aqui para Courtney Henning Novak, certo? Então, vamos lá. Do próprio Machado, né, tem o Alienista, né, que é aí para mim o melhor trabalho do Machado, tá? E tem outros, né? Tem romances dele aqui que eu não tenho todos aqui, né? Enfim, alguns eu tenho em PDF, na verdade, mas enfim, tá aqui o Alienista. Não perca o Alienista, o Courtney, que é uma história sensacional, tá? E tem esse livro aqui de contos, né, do Machado, tá? Chamado Papéis Avulsos, nessa edição aqui também da Martin Claret, tá? E aqui tem contos sensacionais do Machado também, que vale a pena deixar de dica aí para Courtney, que é, por exemplo, Teoria do Medalhão, que é sensacional. Nessa edição aqui também tem o Alienista, tá? Traz uma outra, mais uma versão aqui do Alienista. Então tem o Teoria do Medalhão, que é um dos contos mais interessantes, mais engraçados e ao mesmo tempo inteligentes aqui do Machado. O que mais, né? Tem o Espelho, que também é um conto interessante dele. E tem outros contos que não tem aqui, né, mas também são muito legais, que tem a Missa, né, Missa do Galo, se não me engano, e outros contos mais dele que também tem muita coisa boa, né, que eu não tenho tudo aqui em livro, né, tem muita coisa em PDF também ali, tá? Enfim, então essas duas dicas aí do Machado. E aí, como ela leu o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e vai continuar com os projetos dela lá, eu sugiro esse livro aqui, que é o Projetos Póstumos de Brás Cubas, que é um livro do Ivan Jaffe, que eu inclusive trabalhei esse livro na escola com os adolescentes lá, eles gostaram pra caramba, porque é uma releitura que o Ivan Jaffe, escritor brasileiro aí também, escreve livro para adolescente e tal. Ele escreveu esse livro aqui, que é um deslocamento aí, né? É um diálogo aí narrativo com o Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, tá? Então essa dica aí também fica para Courtney e para quem não conhece também, né? Enfim, que é um livro bem legal. E aí, pessoal, aqui 10 dicas rápidas aqui do Brasil, tá? Se ela quer aí, né? Ela nitidamente ali está encantada com a literatura brasileira, quer aprender o português e tudo mais, então vamos deixar aqui 10 dicas para ela, tá? Então, Nelson Rodrigues, tá aqui, ó, Nelson Rodrigues, tá? As crônicas de futebol do Nelson são sensacionais, tá? Vale muito a pena aí. Clarice Lispector, tá aqui, ó, Um Sopro de Vida. Esse aqui é o melhor romance da Clarice para mim, né? Tá ali muito parelho com o Paixão Segundo GH, mas esse aqui é muito bom também, é muito interessante, muito inteligente, experimental, vale muito a pena também aí, tá? Um Sopro de Vida.
O Guimarães Rosa, tá aqui os contos do Guimarães Rosa, aqui tem as primeiras histórias, né, do Guimarães Rosa. Então aqui tem vários contos interessantes também do Guimarães Rosa, quer ver? Deixa eu ver aqui quais... Tem o Terceira Margem do Rio, que é o conto mais famoso dele. E, enfim, o que mais aqui? Vamos ver. Tem o Matraga, né, que é a Hora e Vez de Augusto Matraga, tá? E outros contos. Aqui não tem o índice, né, mas tem vários contos interessantes dele aqui, tá, nesse livro. E vale a dica aí também, tá? O Guimarães Rosa, né, um dos maiores contistas aí do Brasil também, tá? E tudo mais, pessoal. Então, o que mais? Já mostrei aqui 3, né? A quarta dica do Brasil é o Macunaíma, né, do Mário de Andrade, tá, que é um dos romances mais, enfim, famosos e emblemáticos aí da história do Brasil, tá? Nessa edição aqui que já tá velhinha, mas enfim. O quinto é o Crime Delicado, tá, que aqui é um romance do Sérgio Santana, que é um escritor que faleceu há uns 2 anos aí, infelizmente na Covid, né? Então tá aí um crime delicado, tá? A sexta dica aqui é o João Gilberto Nou, que é um grande escritor também. Se não me engano, ele é do Rio Grande do Sul, tá? Que inclusive a gente está vendo nasceu em Porto Alegre, tá? Já faleceu, né? Mas enfim, nasceu em Porto Alegre. É um grande escritor e esse livro aqui é sensacional, O Cego e a Dançarina. E esse conto também, né? Que é o último do livro, também é genial, tá? O Cego e a Dançarina, do João Gilberto Nou. O próximo aqui é o Chico Buarque, também nosso escritor genial aí, que está vivo, publicando aí, ganhou o prêmio agora Camões, Leite Derramado, tá? Que inclusive é um romance sobre o Brasil também, quer dizer, uma dica bacana pra caramba aí, tá? Chico Buarque. O que mais? O meu amigo Menalton Braff, também, que é um escritor brasileiro, está vivo, ainda publicando ainda, com grande qualidade aí, e enfim... A Sombra do Cipreste, esse livro aqui sensacional de contos do Menalton, tá? É a dica aí para Courtney, certo? E por último, 2 dicas aqui de poesia, tá? Obviamente que eu não podia deixar de citar o Manuel de Barros, né? Tá aqui, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Imagina quando ela aprendeu português e entender essa frase aqui, esse verso dele, né? Meu quintal é maior do que o mundo, pronto aí, viu? Isso aqui, inclusive, tem muito a ver com o projeto dela lá de ler os livros, né, do restante do mundo. Ela está fazendo lá do quintal dela algo maior do que o mundo, né? Então, enfim, Manuel de Barros aí fica a dica para Courtney, a 9ª dica, né? E a última dica do Brasil é o Paulo Leminski, que está aqui, né? Esse livro aqui que tem toda a poesia do Leminski, que é um grande poeta, é meu poeta preferido, enfim, do Brasil, né? Enfim, genial aí, vale a dica para Courtney também. Beleza, pessoal? E aí, agora para finalizar o vídeo, eu vou deixar então 20 dicas aqui de livros de outros países que ela ainda não acessou, tá? Então, porque ela acabou a letra A, né, começou a letra B ali, quer dizer, né, na verdade são 19, eu acabei de ver aqui porque, ou melhor, são 18, né, porque os 2 primeiros que eu separei aqui são da letra A, então, mas eu vou falar do mesmo jeito, não tem problema, tá? Então, vamos lá, vou deixar 20 dicas aqui de livros de outros países, tá? E aí os 18 últimos ela pode aproveitar, de repente aí a dica para poder, quem sabe, colocar na lista dela lá também, tá? Então os 2 primeiros, né, são o alemão Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, certo? Tá aqui um livro de ensaios curtos aqui do Goethe, certo? É um alemão. E o Gonçalo Tavares, escritor de Angola. Esse livro aqui também sensacional dele, que é o Short Movies, que inclusive o título está em inglês, né? Então, para Courtney ficaria bem fácil aí de entender, né? Então, são esses curta-metragens literários aqui, geniais, inclusive me deu várias dicas aqui também, várias influências, né? Mas várias ideias, né? Para poder fazer microcontos, também fiz vários aqui, em conexão com a leitura aqui do livro do Gonçalo Tavares, tá? Então tá aí os Short Movies. E aí agora são dicas aqui para Courtney, de repente, eventualmente aí, acrescentar na lista dela, se esse vídeo chegar nela, também se não chegar, a galera aqui que está vendo pode aproveitar aqui também e, de repente, quem tiver alguma ideia aí de ler escritores de outro país, pode pescar alguma coisa aqui, tá? Então, enfim, começo aqui com um livro de um chileno,
que é o Roberto Bolanho, tá? Esse Monsieur Pen, que é um romance curto até, mas muito bom, sensacional esse romance. Foi inclusive o primeiro livro do Bolanho que eu li, tá? Genial. Essa aqui é uma escritora chinesa, tá? Yu Xuanji. Então tá a poesia completa da Yu Xuanji, que é uma poetisa, né, da China do século IX, né, enfim, dinastia Tang, tá? E aí nesse trabalho aqui de tradução fantástico da editora Unesp, certo? Instituto Confúcio, tá? Muito boa essa tradução, muito legal aqui as poesias da Yu Xuanji, tá? E enfim, fica a dica aí para Courtney. O que mais aqui, ó? Vamos ver o tempo aqui. Então, a próxima dica aqui é um escritor espanhol, ela não chegou na Espanha ainda, né? Então tá aqui o Dublinesca, que é esse romance aqui do Henrique Villamatas, um romance sensacional aqui do Henrique Villamatas, tá? Genial, que fala sobre o enterro da literatura, e aí também, enfim, tem o Samuel Riba lá, que é um personagem muito interessante, e a história é sensacional, tá? E dialoga com o Ulisses, do James Joyce, tá? Então segue a dica aí do Henrique Villamatas. Essa dica que eu vou fazer agora aqui é uma dica com todo respeito aqui, com toda a ponderação, porque como ela é dos Estados Unidos, ela mora lá, então certamente ela tem as preferências dela e tudo mais. Mas é um escritor dos Estados Unidos, tá? Então tá aí, ó, Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, e tem vários contos brilhantes aqui, sensacionais do Poe, né? Enfim, o Poço e o Pêndulo, A Carta Roubada, O Gato Preto, Os Crimes da Rua Morgue, enfim, muita coisa legal aqui, tá? Nesse livro do Edgar Allan Poe, que seria então aí a dica dos Estados Unidos, tá? E aí eu estou fazendo na ordem alfabética também, né? Vocês já perceberam isso. Então o próximo é da França, tá? Aqui os Contos Fantásticos do Guy de Maupassant. Tem alguns países aqui que tem, né, enfim, dezenas de escritores brilhantes, é o caso da França, por exemplo. Poderia botar o Albert Camus, enfim, Marcel Proust, né? Tem, sabe, dezenas de escritores brilhantes. Escolhi o Maupassant porque esse aqui é o livro que eu mais gosto aí da literatura francesa. É um livro de contos fantásticos do Guy de Maupassant, tá? Sensacional esse livro, assim, genial, tem histórias brilhantes aqui também, tá? Final do século XIX. E essa aí é a dica da literatura da França. Holanda, então vamos passar para a Holanda agora. O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, tá? Que é o famoso Desidério Erasmus, né? Então, quer dizer, um escritor aí da Holanda, e o Elogio da Loucura, que é uma história sensacional também, muito legal aí do Erasmo, tá? Que é um escritor holandês, tá? Então segue essa dica aí para seguir o mapa aí da Courtney, né? Inglaterra também é um país que tem, enfim, né, dezenas aí de escritores brilhantes, geniais, que poderia indicar aqui. Indico a Agatha Christie, tá? Que é esse aqui, O Segredo de Chimneys, que é esse romance interessante dela aqui, tá? E também poderia dizer vários aqui, né? Poderia dar a dica de vários romances dela aqui, porque eu estou olhando o 49º agora, né? Mas enfim, esse aqui é um dos meus preferidos, e eu também decidi escolher, só para registrar aqui, decidi escolher um dentre os que não são tão conhecidos, né? Porque tem uns que são óbvios, né? Assassinato nos Pés do Oriente, o caso dos 10 Negrinhos, o assassinato de Roger Ackroyd, mas enfim, decidi escolher um aqui que muita gente não conhece, porque inclusive pode servir de dica para outras pessoas, outros leitores aí também, tá? Então fica a dica da Inglaterra aí, que é a Agatha Christie. Irlanda, agora, que é o Samuel Beckett, tá aqui o Esperando Godot, que é essa obra aí, enfim, genial da história da literatura, fundamental para quem quer de fato aí, mergulhar na literatura de maneira mais profunda. Então tá aí o Samuel Beckett, tá? O Esperando Godot, que é uma peça de teatro, né? do Beckett, que é um dos maiores escritores da Irlanda, junto com Joyce, né? Agora vamos para a Itália, tá? Itália, Luigi Pirandello, certo? Tá aqui 6 personagens à procura de autor. Fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, né? Que é um livro sensacional, uma peça genial, enfim, do Pirandello, tá? Que discute justamente essa questão também aí encena e discute a questão da autoria, dos personagens e tudo mais, tá? É um livro sensacional, uma história muito bacana de ler, inclusive tem umas tiradas engraçadas também. É uma história sensacional aí do Pirandello, que é um escritor italiano, tá? Então fica a dica aí da Itália. E aí esse aqui é o Junichiro Tanizaki, que é um escritor do Japão, certo? Já fiz vídeo aqui também no canal sobre esse livro aqui, né, do Tanizaki.
que é um escritor japonês. Então isso aqui, Em Louvor da Sombra, tá? Um livro sensacional também dele aqui, é um ensaiozinho curto, né? Vale muito a pena também deixar a dica aí para Courtney. O que mais, pessoal? Vamos lá. Escritor mexicano, agora México, tá? O Pedro Páramo, certo? Que é esse romance aqui genial também da literatura fantástica da América Latina, enfim, né? Da América de maneira geral, tá? Fica a dica aí também para Courtney, o Pedro Páramo, grande romance, um romance realmente muito bem escrito, tá? É um escritor genial aí, o Pedro Páramo, o Juan Rulfo, né? Que escreveu aqui o Pedro Páramo, tá? Juan Rulfo, escritor mexicano. O que mais? Agora vamos para Moçambique, e aí a dica é óbvia, né? O mestre Mia Couto, tá aqui, ó. Antes de Nascer o Mundo, tá esse romance aqui genial do Mia Couto. Mia Couto eu já li quase, acho que desse bobear, uns 8, 9 livros dele aqui. Mas enfim, né, qualquer um que eu indicasse aqui seria brilhante, esse aqui é um deles, né, Antes de Nascer o Mundo, que é um romance aí, foi o primeiro livro que eu li do Mia Couto, tá? E por acaso tem um personagem aqui chamado Marcelo, né? Então é uma coincidência aí, tá? Então enfim, estamos chegando aqui ao final, né? Então vamos lá, adiantar, agilizar um pouquinho. Esse aqui é um escritor da Noruega, tá? O John Fosse, que acabou de ganhar o prêmio Nobel, né? Quando chegar na Noruega aí, ó, vale a pena, Brancura, um romance, também fiz vídeo aqui sobre esse livro, certo? Noruega. Vamos lá, esse aqui é um escritor da Palestina, tá? 11 Astros, escritor da Palestina, Mahmoud Darwish, tá? Um escritor na tradução aqui do Michel Sleiman, tá? Livro importantíssimo aí também, com poemas da Palestina, para entender o olhar lá dos palestinos, e a poesia também do Mahmoud Darwish, que é uma poesia muito bacana, também fiz vídeo sobre esse livro aqui, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. E aí chegamos em Portugal. Portugal também tem vários escritores geniais, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, enfim, né, Camões. Eu escolhi o Saramago, né, que é um escritor também do mesmo nível de todos esses que eu citei aqui, tá? E está aqui O Ano da Morte de Ricardo Reis, certo? Genial aí, livro também, romance brilhante do Saramago, que é a dica aqui de Portugal, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá, tá acabando aqui. Romênia, né? Romênia tem o Emile Cioran, tá aqui. Esse aqui é um livro de ensaios, né? É um ensaio dele, né? Mas enfim, é um livro brilhante também do Cioran, que é um escritor romeno, tá? Então aqui, Breviário de Decomposição, livro sensacional do Cioran, tá? Pesado, né? Ácido, mas genial. Eu também já fiz vídeo sobre o Cioran aqui, tá? E fica a dica aí para Courtney. Da Rússia tem o Lolita, do Vladimir Nabokov, que é um dos romances mais brilhantes aí da história da literatura, e também um dos mais bem escritos, né, do Nabokov. Para mim é um dos maiores escritores russos aí, junto com o Gogol. Já falei disso aqui também em outros vídeos, certo? Então fica a dica aí, literatura russa, Lolita, do Nabokov, tá? Quando chegar na Rússia, leia o Lolita, porque vale a pena. E os dois últimos aqui, tá? Para a gente finalizar a lista, o Kafka, certo? Que é um escritor tcheco, né? Tá aqui, eu tenho esse livro aqui de contos, né, do Kafka, que tem o Metamorfose, Um Artista da Fome e Carta a Meu Pai, tá? Os 3 contos são muito legais, e eu destaco especialmente o Metamorfose, que é um dos mais conhecidos aí, Gregor Samsa, né? A história do cara que acorda lá, se transformou numa barata. Enfim, essa história aí é muito interessante do Kafka, e o Kafka tem outros livros também geniais, certo? Fica a dica aí. E por último, o Juan Carlos Onetti, que é um escritor do Uruguai, tá? Esse livro aqui eu li o primeiro conto, chamado O Poço, mas não terminei o segundo, né? Para uma Tumba Sem Nome. Mas é um escritor também interessante aí, o Juan Carlos Onetti, que é um escritor do Uruguai, tá? Então é isso, pessoal. E aí, para finalizar isso, né, o vídeo, só comentar aqui também que eu tenho comprado alguns livros aí de outros, né, de escritores de outros países, para poder ir acrescentando mais ainda aqui nessa lista, né? Então, eu comprei há pouco tempo agora o livro do escritor Leonardo Padura, que é o Hereges, que é um escritor de Cuba, certo? Esse livro aqui, A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberi, que é uma escritora do Marrocos, tá? Esse aqui que eu vou mostrar agora, eu já tenho ele há muito tempo, mas não li ainda, que é O Inferno, que é um livro do August Strindberg, que é um escritor sueco, tá? Tenho esse livro aqui há muito tempo, mas não li ainda. E, por último, finalizo aqui com esse livro do Friedrich Dürrenmatt, que são contos aqui que eu também comprei recentemente, A Promessa e a Pane, que é um conto que eu já escutei falar muito bem dele, tá? E ele é suíço, tá?
Então é isso, pessoal, fica essas dicas aí, tá? E, enfim, parabéns aí para Courtney por estar lendo aí o Machado de Assis e por se interessar pela literatura brasileira e também pelo projeto dela aí de ler vários escritores ao redor do mundo, que isso aí é sensacional, só acrescenta. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta aqui no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto, fui.